Olá, muito bom dia, queridos. Paz seja convosco. Graças ao Senhor, mais um dia com vocês aqui no canal Reino em Pauta, com muita alegria, transmitindo a palavra poderosa do Senhor ao coração dos irmãos. Queridos, nós tivemos o sentimento de falar um pouquinho, algo que a gente tem já falado muito aqui, e o propósito desse canal é estar sempre cooperando com os irmãos, e a cooperação vem de uma forma revelada. Então Deus discerne a necessidade que está acontecendo, e Deus tem um falar, e mediante esse espírito, essa direção, essa revelação, então nós trazemos a palavra diária para os amados irmãos. E o que o Senhor tem falado muito nesses dias, amados, é muito forte, acerca da filiação, da mesa, da constituição divina na humanidade. Então, o sentimento foi de fazer duas perguntas muito fortes, muito reais aos nossos irmãos. Primeiro, quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem é a igreja? E onde está o reino? São as duas perguntas que eu estou fazendo em toda essa série. Estou trazendo aqui uma palavra para os amados irmãos. Iniciamos o capítulo 16 de Mateus, a partir do versículo 18, versículo 13, que é o Senhor, então, fazendo duas perguntas para os discípulos. Uma, quem os homens acham que eu sou? E eles responderam, os discípulos responderam. Não foi um só discípulo, todos responderam a pergunta do Senhor. E a segunda é, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Ou quem sou eu para vocês? Aí todos se calaram, Simão Pedro levantou. Ainda bem que Simão representa a todos, porque Simão representa o homem natural, e o homem natural representa todo mundo é natural, tem o lado natural, tem o lado espiritual, tem o lado natural. O homem é tripartido, o homem é espírito, é alma e é corpo, certo? Então, amados e queridos irmãos, e o Senhor faz essa pergunta, e de repente nessa pergunta, nesse diálogo interessante, acontece uma revelação. É sobre isso que eu vou falar nessa reflexão de número 3 da série, né? Aí a revelação está onde? Está no versículo 18. Jesus diz, e eu digo que você é Pedro. Amados, essa palavra de Jesus parece ser uma palavra normal, mas eu não consigo ver ela normal. Eu consigo ver dentro dessa palavra uma revelação muito grande quando Jesus fala assim, eu te digo. Quem está falando é Cristo, quem está falando é Deus, quem está falando é Jesus Cristo. Eu te digo, você é Pedro. Quando ele está falando você é Pedro, ele está falando assim, você tem a minha constituição, você tem a minha essência. Você está entendendo o propósito da criação? Deus criou o homem com um propósito. Então, Jesus quis dizer para Pedro, você foi criado com um propósito, então você é Pedro. Naquele momento, irmãos, Jesus estava revelando quem era Pedro. Então preste atenção no que eu vou dizer agora. Quando é revelado para você quem é você, primeiro é revelado quem é você, né? Aí Deus é revelado para você. Entende isso? Primeiro é revelado quem é você. Até muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu não entendia quem eu era. Eu não sabia por que eu era. Eu achava que eu era um acaso, que era um acontecimento de um relacionamento do meu pai com a minha mãe, e deu o Amarildo. Mas não. Depois eu vim entender que Deus me escolheu antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo. Depois eu vim entender que quem me escolheu e me chamou foi Deus. Então essa visão que eu tinha já caiu por terra, e agora eu entendi que existe um propósito. Então Deus veio se revelar a mim, veio revelar quem eu sou primeiro. Aí depois que ele revelou quem eu sou, aí ele se revelou a mim. Então Deus está falando para você quem você é. Eu te digo, você é Pedro. Você tem algo meu.
Não importa se você não crê, se você crê, se você é crente, se você não é crente, não importa. Não importa se você é ateu também, não importa. Eu estou falando que você é Pedro. E se você é Pedro, você tem algo meu em você. Todo homem tem algo de Deus nele. Queira ele ou não. Entenda ele ou não. Creia ele ou não. Seja ele cristão ou não. Essa é uma realidade. Então você é Pedro. E agora, como você é Pedro, eu estou te revelando quem você é, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está edificando a igreja em quem? Na pedra. Quem é a pedra? Cristo. Cristo é a edificação da igreja. Você entende isso? Ele morreu pela igreja. Ele morreu pela restauração da imagem de Deus no interior da igreja. Ele morreu por essa restauração. E agora então ele é o edificador da igreja. Então ele diz assim: sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você é Pedro. Ele quis dizer assim: você tem tudo a ver com esta pedra. Então você tem tudo a ver com essa igreja. Porque sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Você faz parte dessa edificação. Glória a Deus por isso, irmãos. Você está entendendo? Quem é a igreja? A igreja é Cristo em você. A igreja não é só você. Não existe uma igreja sem Cristo. Não existe uma igreja sem Deus. Né? A igreja, irmãos, que os homens chamam de igreja, não é igreja. É uma instituição que tem o nome igreja. Mas a igreja constituída, né, ela é Cristo e você. Onde estiver dois reunidos em meu nome, você e Deus, você, o seu irmão, Deus, ou você e Deus, você e Jesus. Jesus é uma pessoa que está dentro de você. Então a igreja está constituída dentro de você. Pastor, eu não creio assim. Tudo bem, eu respeito você não crer. Mas queira você ou não, é Ele que falou isso. É Cristo que falou isso. Vai chegar um tempo, você vai crer. Pedro, você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, as portas da morte, as portas da sepultura, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. O que ele está querendo dizer, irmãos? Ele está querendo dizer que a morte não tem poder sobre a igreja. A igreja constituída, irmãos, ela venceu a morte. Cristo venceu a morte. Com Ele, nós vencemos a morte. Nós morremos com Ele. E com Ele ressuscitamos. Essa é a realidade que a palavra fala. Então, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do Hades. As portas da sepultura. As portas da morte. Ou em outra versão, as portas do inferno. Não haverá nenhum espírito, nenhuma treva, né, que vai poder sobre essa igreja que eu estou falando. Eu não estou falando de uma nomenclatura religiosa. Eu não estou falando de uma organização. Eu estou falando da igreja. Eu estou falando que a igreja é uma pessoa constituída. A igreja é uma pessoa edificada e constituída por Cristo. Ele é o Senhor da igreja. Ele é a base da igreja. Então, onde está a igreja? Em Cristo, que está dentro de você. A igreja está dentro de você. Então, você é a igreja. E as portas da morte não prevalecerão contra você. Tá bom para você assim? Você se alegra em ouvir essa palavra? Está escrito aqui, irmãos. Eu estou falando para você aquilo que está escrito na palavra. Então eu e você podemos nos alegrar muito com essa palavra, sabendo que ela foi constituída dentro de nós
não para nos fazer bons religiosos, mas para nos fazer filhos de Deus. Não para nos fazer um exemplo, para sair aí dizendo, olha, batendo no peito, falando, eu sou um exemplo de tudo na minha vida. Não, mas é para levar a presença de Deus aos homens, é para levar a presença de Deus em toda a terra habitada. Onde você estiver, Deus está lá, porque Deus está dentro de você. Você é um vaso, você é escolhido de Deus, você é chamado de Deus, você é marcado de Deus. Então você é igreja constituída, não instituída, mas constituída. Instituição, amados irmãos, é do homem. Constituição vem de Deus. Deus chamou o homem e o constituiu. Pedro, a você foi revelado. Não é a carne que te revelou, é o Pai que te revelou. Quem é o Cristo? Então você é Pedro. Então saiba quem você é. E agora eu vou mostrar quem eu sou dentro de você. Primeiro Deus revela quem você é. Aí Deus revela quem Ele é dentro de você. Que glória, irmãos, que possamos ter essa revelação. Eu vou orar agora. Quero que você alegre-se diante do Senhor com essa revelação no teu espírito. E essa revelação que avança para a sua alma, para mente, vontade e emoção. Pai, obrigado por este momento, pelo Espírito da Palavra, que o Espírito Santo continue liberando vida sobre cada um de nós neste momento, Deus. Obrigado, Senhor. Ó Senhor Jesus, obrigado por tudo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até amanhã.